O Nicolas, de todos os parlamentares bolsonaristas, era o que mais estava convocando aí a horda fascista para manifestações no Brasil inteiro, mas principalmente o Nicolas estava convocando em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no dia 10, ou seja, os terroristas voltando ao local do crime. Sempre dizem, né, que o bandido sempre retorna ao local do crime, aí os terroristas voltando à Praça dos Três Poderes. Ok, eis que no meio do caminho o Nicolas foi condenado e ele não está mais convocando ninguém, não. Pelo contrário, o Nicolas apagou todas as publicações convocando gente para o dia 10 de dezembro. Que? Isso tudo foi depois da briga que ele teve. Ele não teve uma briga, não sabemos aí se nos bastidores teve realmente briga. Mas foi logo depois ele mandar uma indiretinha para Carla Zambelli, com carinha de nojo, falando: ai, a manifestação da Avenida Paulista foi a pior de todas as que eu já fui na minha vida. Tinha gente lá sorrindo, tirando selfie. Mostrei aqui quem estava sorrindo, tirando selfie no meio da galera, de todos os que foram. Quem mais ficou tirando selfie no meio da galera e ficou, olha, talvez uma hora lá no meio dos bolsominions tirando selfie sorrindo, foi a Carla Zambelli. Coincidência ou não, a Carla Zambelli passou a convocar as pessoas para uma manifestação no dia 10 em São Paulo, na Avenida Paulista. Os bolsonaristas sabem que a Avenida Paulista ela é aberta ao público, então a Avenida Paulista nos domingos é fechada para carros não podem passar lá, e aí é aberta ao público. Então, tem muita gente em São Paulo, vai todos os domingos à Avenida Paulista, lá é fácil de chegar de metrô, tudo mais, de transporte público, e vai lá caminhar, tem parque lá, tem gente vendendo arte, tudo mais, artesanato, tem muita lojinha, muito restaurante, então muita gente vai lá. E não é tudo caro não, lá tem coisas que são baratas. Enfim, aí eles fazem a manifestação lá, por quê? Porque como já tem gente circulando, parece que já tem gente. Se meia dúzia é bolsominion, vai acabar colando na manifestação, ficando lá mais próximo. Se conseguirem chamar aí mais algumas centenas, que na maior cidade do hemisfério sul, aí 11 milhões de habitantes em São Paulo, fora as cidades aí da grande São Paulo, que aí já dá mais de 20 milhões, eles sabem, se algumas centenas de pessoas forem, a gente fala que deu 100 mil e tá ótimo. Então a Carla Zambelli parou de convocar para Brasília e passou a convocar para a Avenida Paulista. Aliás, eu não achei mais bolsominions convocando para a Praça dos Três Poderes. Eu não sei se depois que nas redes sociais começou aí um movimento falando que a polícia tem que descer o cacete em qualquer, desculpa o palavrão aí, em qualquer bolsonarista que apareça lá, porque afinal esses terroristas da última vez foram lá, eles tentaram um golpe de Estado e a polícia deixou. Então dessa vez a polícia tem que fazer o extremo oposto, que é reprimir o máximo possível. Parece que está meio que cancelada. Eu não posso falar cancelada, porque eu não vi ninguém cancelando. Mas você vai na rede do Nicolas, tá uma loucura. O Nicolas simplesmente, você não vê mais, você não ouve falar. Parece que não tem manifestação marcada. Até 72 horas atrás, e eu demorei, dei aí 2 dias para ver se o Nicolas ia publicar alguma coisa, se ia voltar atrás. Até então, metade, você vai aqui na linha do tempo do Nicolas, metade disso aqui, a tela está muito clara, né? Vou escurecer, eram convocações para o dia 10 de dezembro. Agora não tem mais. É ele falando no Congresso, ele atacando Lula, ele exaltando Milei, ele atacando Lula de novo. Aí você vai, não, mas deve estar nos stories. Não tem. Os stories são todos aí, ó, pedindo prisão de manifestante de esquerda, aí aqui exaltando policial, os mesmos que tinham ontem, ó, outras coisas, e aqui uma apresentação que ele vai fazer num médio, não sei o que, alguma coisa de medicina. Nada a ver com o dia 10 de dezembro, não existe mais nas redes sociais do Nicolas o dia 10 de dezembro. Já a Carla Zambelli, ela passou a convocar as pessoas para São Paulo. Aí aqui, ó, faltam 3 dias para o dia 10, Avenida Paulista às 14. Ô, Carla, mas não era na Praça dos Três Poderes? Gravou videozinho e tudo mais, agora é na Avenida Paulista. Tem um racha aí acontecendo nos bastidores que ainda não sabemos. Não sabemos nem se teve briga ou se foi só na indiretinha de um para o outro. Enquanto isso, olha só o que está acontecendo. O Nicolas foi condenado novamente. Ele foi condenado aí a pagar para a Duda Salabert. Essa condenação dele vai ser enviada para a STF, porque já é uma condenação que já abre um precedente de que ele é condenado oficialmente em 2 instâncias por transfobia. Então, como ele está sendo investigado por isso na STF, isso vai embasar aí futuras condenações dele. O Nicolas também está com mais problemas aí jurídicos essa semana e
tenho aí a informação de que uma notícia crime foi feita contra o Nicolas, por conta dele utilizar... O Nicolas, para quem não sabe, ele aluga 3 carros com dinheiro público. Esses 3 carros custam 11 mil reais por mês, né? Os carros que ele aluga. E o Nicolas teve esses carros abastecidos enquanto ele estava nos Estados Unidos. Também gastou uma nota em gasolina, só que quem estava usando o carro? O Nicolas não estava lá. Estava nos Estados Unidos. Como é que ele está abastecendo 3 carros no Brasil, viajando em locais diferentes do Brasil, se ele estava nos Estados Unidos gravando o vídeo? Pois bem, será investigado. A notícia crime já está no Ministério Público Federal e lá está tramitando e chegará muito em breve à mesa. Por enquanto é Eliseta Ramos, depois será o Gonê, que não tenha dúvidas, ele vai olhar cada centavo que está ali e a coisa vai ficar bem feia para o Nicolas, porque se tiver indício, e olha, tem muitos, de que o Nicolas desviou, nem que seja alguns centavos, e olha, não são centavos, estamos falando aí de milhares e milhares de reais todos os meses, a coisa vai ficar mais feia ainda para ele, porque não importa, lembre-se, na lei não importa se o cara roubou 1.000 ou roubou 1 milhão. Quando é condenado, a prisão é a mesma. Então, a coisa tende a ficar ruim. Já, olha só, enquanto isso, tem uma investigação na Polícia Federal sobre dinheiro do Ministério dos Direitos Humanos e da Mulher do governo Bolsonaro. Lembremos, a ministra era Damares Alves. Essa investigação, em agosto, vazaram algumas coisas, mostrando que pelo menos 2,5 milhões de reais saíram do Ministério da Damares e foram parar em ONGs de fachada, ligadas a igrejas evangélicas do norte do país, exatamente ali no Pará, onde a Damares e o pai dela e o tio dela têm igreja. Tem uma igreja lá chamada Igreja Quadrangular, que foi fundada pelo pai da Damares e hoje pertence ao tio da Damares. A mesma igreja que o avião da igreja foi pego aí com 300 quilos de drogas pela Polícia Federal e que depois o tio da Damares emitiu nota dizendo que não, foi a gente que denunciou para a polícia, hein? A gente não sabia que tinha droga quando a gente viu, a gente que denunciou para a polícia. E depois a Polícia Federal desmentiu, dizendo que não foram vocês quem denunciaram. Então você vê que já caiu em contradição. Pois bem, este mesmo ministério, você vê, desviou 2,5 milhões. Então a Damares sabe que a coisa está ficando ruim para ela. Aí, o Ministério Público Federal pediu, aí está pedindo, entre pedir e o juiz deferir tudo, tem aí um tempo, né? Vai um tempo. Pediu que a Damares pague uma multa de 5 milhões de reais, porque num evento na presença de centenas de crianças, a Damares inventou uma história, se não foi inventada, quer dizer que, olha, é uma coisa horrível, de que crianças tinham os dentes retirados porque eram obrigadas a praticar sexo oral em adultos na ilha de Marajó. E que ela, como ministra, viu aquilo e lutou para que isso não acontecesse. Só que ela nunca denunciou isso às autoridades, nunca teve investigação sobre isso. É um fato assim, que se ela era ministra, ela foi cúmplice, porque ela não denunciou a ninguém. Porque se denunciasse, teria investigação, teria a polícia sabendo disso, o Ministério Público, etc, etc. Não. Se não tem nenhuma investigação, é porque ela não denunciou a ninguém, como ministra. Ou ela mentiu na frente de um monte de crianças fazendo terrorismo, descrevendo exatamente como ocorreu ali, estupros de criança, pedofilia, tudo mais. Imagina falar isso na frente de crianças. Eles são os conservadores, é isso que eles falam na frente de crianças. Pois bem, tá avançando o processo e a Damares já não tem mais quase recursos, vai ter que tirar 5 milhões, sabe-se lá de onde, e ainda está sendo investigada pela Polícia Federal por desvios. Lembremos que ela também é investigada aí por incentivar golpe de Estado e outras coisas. Tá, eis que aí, quando a coisa começa a ficar ruim para Damares, de repente, ela está com paralisia facial. O rosto da Damares não, um lado do rosto da Damares não se mexe. Às vezes eu tenho, assim, dá uma dor, assim, já tive quase paralisia assim, mas só uma vez, que realmente, assim, quase não consigo falar. A Damares, diz ela que está com isso, ela está com herpes zoster, não confundir com herpes, que é uma doença sexualmente transmissível. A herpes zoster é uma doença que, está valendo aí, você entrando em contato com a pessoa, você pode contrair a doença, então pelo ar mesmo pode ter. E aí, ela está mal, a doença tem cura, tudo mais, mas foi internada às pressas a Damares. Agora tem uma coisa que eu fico assim, nossa senhora, eu lembro que justo quando se descobriu que o médico do Bolsonaro tinha ido com dinheiro público das Bahamas para operá-lo e tudo mais, e foi depois, o Bolsonaro foi lá em Orlando e ele se internou. Aí, justo quando
o hacker de Araraquara delatou a Carla Zambelli também, de repente, teve uma recaída, teve um problema lá e, de repente, ficou 10 dias no hospital. Aí agora, quando os processos contra a Damares começam a andar, que ela está aí para pagar multa milionária e para finalizar a investigação da Polícia Federal, que segundo o diretor-geral da Polícia Federal, muitas investigações contra bolsonaristas serão finalizadas agora em dezembro. Pô, já estamos quase no dia, já estamos quase dia 10 de dezembro. Então, se você pensar que da metade para o fim de dezembro quase nada acontece, aí nos próximos 10 dias, no máximo, finalizarão aí muitas investigações. E aí, justo nessa época, a Damares, ela pede licença do Senado e vai para o hospital. Agora ela está com paralisia facial, a Damares. Eu peço aí sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta. Falou!